Salve, salve, time de empreendedores! Mais um conteúdo aqui no nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante dentro das empresas. Dentro de um cenário onde você busca sempre desenvolver empresas melhores, empresas de alta performance, você precisa contratar a pessoa certa. Isso tanto faz para colaborador quanto também para sócios. Sócios, muitas vezes a gente contrata, entre aspas, aqui, o sócio errado. E aí dá muitos problemas. Então eu vou te dar várias dicas aqui para você poder trazer a pessoa certa para dentro da sua empresa. Esse é o nosso Papo de Empreender hoje, tá bem legal. No final rola aquele desafio onde eu já proponho para você um plano de ação para que você execute tudo que a gente colocar aqui. Vamos lá então ao cenário de hoje. É uma situação muito recorrente dentro do meu dia a dia como empreendedor, como empresário e principalmente como consultor e mentor de diversas empresas no qual eu venho atendendo. É um problema que acontece muitas vezes dentro das empresas. As empresas elas acabam aceitando muita coisa. Então isso acaba dificultando inclusive o trabalho do dia a dia. Então como contratar a pessoa certa? Isso é muito importante. Alguns pontos que a gente vai colocar aqui e se você seguir vai dar muito certo. Se você tiver alguma dúvida sempre coloca pra gente aqui pra gente poder te responder o quanto antes. Olha só. Se você não bloquear na entrada, a entrada é o principal fator. Se você não bloquear a pessoa, né, a seleção ali dentro da entrada, você vai ter um grande problema e esse problema ele é seu. Não adianta ficar fugindo, não adianta ficar desviando, achando que não é. O problema é de quem contrata sempre. Então cuidado com isso. Então participe de todo o processo, entenda todo o processo e coloque algumas dicas que a gente vai colocar aqui para você, tá bom? Muitas vezes, dentro dos processos seletivos, o que a gente busca, o que a gente visualiza? Somente as questões técnicas, as habilidades técnicas. E a gente não consegue identificar as habilidades comportamentais. E aí isso vai trazer muito problema, porque é no comportamento que você vai entender quem é aquela pessoa. É no dia a dia, através das habilidades comportamentais, que você vai exigir da pessoa. Não é simplesmente a técnica, é o comportamento. É chegar atrasado, é ser proativo, é ter a atitude de sempre buscar algo mais, de entregar sempre algo mais. São coisas que você não faz na entrada. Você não busca isso na entrada. E isso se torna o mais importante no seu dia a dia. Então você tem que reverter isso de alguma forma. O processo seletivo ele é muito importante, como eu já te disse. Você tem que passar a identificar comportamentos, a identificar situações onde a pessoa ela vai te trazer problema ao longo da jornada dela dentro da empresa. Então, se você trouxer e não identificar, vai ficar muito complicado. E aí você vai ter que fazer o retrabalho, que é mandar embora e trazer outra pessoa, tá ok? E aí você tem que avaliar o que é valor para a sua empresa e tentar identificar e tentar colocar isso no teu processo seletivo. De alguma forma, com alguma atividade, com alguma pergunta, com com algum entendimento dentro do cenário que você colocar ali para a pessoa, dentro do cenário que você colocar ali para a pessoa ser avaliada. Desenvolva processos seletivos mais eficientes, vá testando alternativas, vá testando situações diferentes para você poder identificar. E a ideia sempre desse processo seletivo é a gente sair da mediocridade, é sair da média, é pessoas ali automáticas, pessoas que são já com respostas prontas. Então faça perguntas que elas não estão esperando para você poder identificar. Faça perguntas no qual vai te trazer informações para você poder entender quem é aquela pessoa que você está contratando, tá ok? E queira sempre os melhores, queira identificar quem são os melhores, porque muitas vezes os melhores eles estão escondidos, eles não aparecem muito e às vezes a gente não entende esse processo. Então, busque esse entendimento o quanto antes para você poder trazer pessoas para dentro do seu processo que sejam os melhores, que vão trazer melhores resultados para você. É sempre importante alinhar aí com as diretrizes e os valores da empresa, se é que você já tem. Se você não tem, você precisa desenhar isso. A partir desse desenho é que vão surgir as necessidades em termos de comportamento das pessoas e aí você coloca isso dentro desse seu processo seletivo. Okay? Então, para você sair desse cenário, você não pode só ficar focado nas habilidades técnicas. Você precisa identificar as habilidades comportamentais. E aí esse processo ele não é simplesmente currículo. Você vai ter que criar, dentro do passo a passo, um processo investigativo para você entender onde estão essas habilidades, quem tem essas habilidades que vai fazer parte da tua equipe, que vai fazer parte do teu time. Tá bom? Muito importante. Então, para contratar, muitas vezes o processo ele é mais lento, ele é sem pressa, para você poder identificar. Se for necessário fazer diversas entrevistas, faça. Tá certo? E para demitir, ao contrário, você identificou que a pessoa não faz mais sentido para o teu cenário, é mandar embora o quanto antes. Olha só, dentro de um processo que a gente está apoiando, a gente fez 4 entrevistas
com os candidatos. A gente foi afunilando esse processo, até no momento que a gente conseguiu enxergar dentro do processo, né, a pessoa que mais fazia sentido para dentro do processo que foi feito, né, esse trabalho que a gente apoiou, tá ok? Ponto crucial no nosso processo aqui é não se contente com mediocridade, não se contente com a média, porque vai fazer a tua empresa cada vez pior. Então queira sempre os melhores, queiram pessoas que estão propostas a construir uma jornada junto com vocês, tá ok? E desenvolva, se você não consegue trazer os melhores, desenvolva os melhores. Muito treinamento, muito desenvolvimento para que essas pessoas se transformem nos melhores, tá bom? E eu te desafio a fazer esse processo, né? Então pegue o teu processo aí e coloque, né, você investigar as habilidades comportamentais dentro desse cenário, tá bom? E identifique sempre o melhor. O técnico você pode treinar, você pode trazer essa atividade para o teu processo aí, depois treinar as pessoas, mas traga os melhores, traga as pessoas que estão com vontade de fazer, que estão com vontade de realizar, que vão te provocar a sair do nível que você está hoje e para o nível seguinte. Tá certo? A gente fica trazendo pessoas muito medíocres, medianas, e a gente se acomoda e aí, infelizmente, as nossas empresas não crescem, tá bom? Então coloca aqui quais são as suas dificuldades para a gente poder responder o quanto antes para você também. E para finalizar aquele momento nosso, se liga nessa ideia para a gente poder fechar todo esse conceito e você poder entender um pouco mais sobre esse assunto. As habilidades técnicas, elas são importantes, mas as habilidades comportamentais são muito mais. Então trate comportamento, tá ok? Faça isso que você vai ver que você vai ter muito mais resultado no seu dia a dia. E para a gente fechar aqui, sempre muito conteúdo, tem um workshop inteiramente gratuito, uma aula gratuita para você que está querendo empreender, para você que está pensando em começar a empreender. São 3 aulinhas ali bem legais que faz parte do nosso programa aqui de desenvolvimento de novos empreendedores, tá ok? Um e-book inteiramente gratuito também para você melhorar a gestão do seu tempo, a organização do seu tempo e você ter muito mais resultado no seu dia a dia. Eu quero te conhecer, deixa aqui seu nome, de onde você está falando, a sua sugestão de tema aqui pra gente, ou mesmo alguma dúvida que você tem, tá ok? Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima!